Maene Jacome e eu vou apresentar um trabalho sobre o uso de ensaios de ecotoxicidade para monitoramento ambiental das águas superficiais. A orientadora é a professora Marcela Borowski e a co-orientadora é a professora Juscelia Corrêa. Bom, primeiramente, os testes de toxicidade aquática, eles investigam a existência de efeitos deletérios ou efeitos daninhos nos organismos aquáticos, pelo potencial que eles têm de risco de transferência de poluentes. E eles também permitem efetuar a avaliação da qualidade das águas sobre eles. A toxicidade, a toxicidade, existem dois tipos de toxicidade. Primeiro, classificado segundo os efeitos que venham a apresentar durante o tempo de exposição dos ensaios. Eles classificam em toxicidade aguda e toxicidade crônica. A toxicidade aguda, os ensaios feitos são de curta duração, que abrangem apenas uma parte do ciclo de vida dos organismos testes, e normalmente avaliam a mortalidade ou a imobilidade desses organismos. Agora, a toxicidade crônica é um ensaio com exposição prolongada, que podem abranger todo o ciclo de vida dos organismos testes. Eles avaliam a letalidade e a deformidade e o crescimento das amostras. O objetivo vai ser entregar um bioensaio utilizando a lactoca sativa dos corpos naturais de água superficial. Essa aqui é a lactoca sativa. Nas fases, a gente analisa a parte do crescimento no broto de alface. Essa aqui é a sementinha, e logo após 120 horas de exposição, depois de 120 horas, são 5 dias, a gente analisa o crescimento delas, tanto para a raiz como para o hipocótilo, que é o talo da alface, da plantinha. E o alface em si, que é só para mostrar o crescimento e como é que as fases de crescimento. A metodologia do ensaio consiste primeiramente em a coleta dos dados, das amostras, que foram coletadas 17 amostras do reservatório de Itaipu. E o laboratório de ambiental da Itaipu, eles mandam as amostras para a gente depois analisar. Eles usam as amostras para outros tipos de testes também, que eles fazem no reservatório, para ver a toxicidade também em relação aos peixes e outros tipos. A gente vai fazer com o método da lactoca sativa, que é uma sementinha de alface. A segunda fase é a seleção das sementes. Depois de feita a coleta das amostras, as amostras são entregadas para a gente, e depois a gente faz a seleção das sementinhas de alface para apresentar apodrecimento ou algum tipo de outra anomalia. A terceira fase seria a realização do ensaio, que são colocadas, essas sementinhas são colocadas em grupos, são agrupadas em 20 sementinhas em cada grupo. Essas sementes vão ser colocadas em um frasco de Petri, e nesse frasco de Petri elas vão ser colocadas em um grupo em cada frasco, e essa análise é feita em triplicado. Então, elas são colocadas três grupos de sementes em cada frasco, e nesses 3 grupos de frascos são colocadas as amostras de rio, que é a amostra de cada ponto do reservatório que foi coletado. Então, as amostras são colocadas aqui com a pipeta, e logo após isso, quando colocado toda a amostra, a gente coloca dentro de uma sacola plástica preta, tirando fora da luz, para ela
logo após 120 horas, 5 dias, elas são retiradas para poder fazer a análise. Ou ele inibiu, comparando essas amostras, esse controle. E logo é feito um gráfico comparativo com relação às amostras, à amostra controle, que já vai ser, eu já vou mostrar. O controle, a água, a amostra que é feita a comparação com as águas do rio, é água dura, que a gente chama de controle porque é a considerada ideal, com todos os nutrientes para a plantinha crescer, que tem sulfato de magnésio, bicarbonato de sódio, cloreto de potássio e sulfato de cálcio. Depois, aqui, a gente pode ver as amostras de rio das plantas. Aqui é analisado o tamanho delas, é medido em uma folha milimetrada, uma radícula e um pacote. Esses foram os pontos de coleta de água. Os rios, cada rio do reservatório de Itaipu, e foram os que a gente analisou. Aqui a gente fez, essa coleta é feita trimestralmente pela Itaipu. Eles fazem para poder abranger todas as estações do ano. A gente teve acesso a alguns dados do mês de maio, do mês de agosto de 2013 e do mês de novembro e março desse ano. Novembro de 2013 e março desse ano. Aqui a gente pode fazer uma comparação com o branco, que era a amostra controle, a taxa de crescimento de cada amostra, de cada rio, com relação a isso. Tanto para o mês de agosto como para o mês de maio. E a gente pode fazer uma comparação do que poderia ter afetado as efluentes, uma causa dessa relação. Aqui a gente pode analisar o crescimento das plantas e a taxa de inibição em comparação ao frango. Mas, para poder fazer isso com mais foco, para saber o que poderia estar afetando isso, o crescimento dessas plantas e a inibição das plantas, deve ser realizado um estudo físico-químico para saber quais são os compostos que estão fazendo isso aqui crescer ou inibir em relação aos meses. E logo é analisado com os parâmetros físico-químicos e outros parâmetros para ver como vai ser os parâmetros físico-químicos e outros parâmetros para ver como vai ser o que está afetando esse crescimento, ou o que está fazendo que ela cresça mais com relação ao outro mês. Então, a gente ainda não chegou a fazer as análises físico-químicos, mas posteriormente vai ser feita essa comparação com essas análises para poder ter uma conclusão dos elementos, dos compostos químicos que vão afetar esse crescimento. Mas por enquanto a gente pode ter uma noção de que talvez os lugares onde eles estavam tenham sido afetados por ter jogado